A França se prepara para o primeiro turno das eleições presidenciais nesse domingo. O presidente Emmanuel Macron lidera as pesquisas, mas uma parcela considerável dos eleitores ainda não decidiu se vai comparecer às urnas. Nós vamos agora conversar com o correspondente da Jovem Pan na Europa, Luca Bassani. Luca, o que podemos esperar justamente do comparecimento eleitoral na França? O voto não é obrigatório, Luca? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Pois é, o voto na França é facultativo, mas lá temos o mesmo sistema de 2 turnos na eleição presidencial. O primeiro turno agora, neste domingo, dia 10, e o segundo, dia 24. As pesquisas mostram que Emmanuel Macron é o candidato favorito nesse primeiro turno, com 25% a 30% dos votos, seguido por Marine Le Pen, essa candidata dita por muitos de extrema-direita, que está com 20% a 22% das intenções de voto. Apesar de, nas últimas eleições, nós temos tido um comparecimento bastante efetivo, de 77% cerca da população francesa, muitos acreditam que esse número será muito menor esse ano, já que os apoiadores de Macron acreditam que ele ganhará mesmo e não pretendem comparecer, enquanto que aqueles insatisfeitos com o seu governo querem sim votar contra o atual presidente. Muito provavelmente teremos a disputa entre Macron e Le Pen no segundo turno, que marcaria aí também a repetição daquele pleito que aconteceu em 2017, onde Macron ganhou com 66% dos votos. Ele que é do partido France En Marche, que é um partido de centro, mas que tem características tanto de centro-esquerda quanto de centro-direita, mas de maneira geral é bem a favor da União Europeia, tem falado bastante contra a Rússia e tem tido, de certa forma, sucesso em algumas políticas econômicas que fez, apesar da inflação que é alta na Europa toda e no mundo todo. Le Pen, com algumas declarações um pouco mais conturbadas no passado, principalmente contra imigrantes, contra os muçulmanos no país e também a favor da Rússia, tem um caminho mais difícil para trilhar, mas parece que está tendo fôlego nesse final de campanha do primeiro turno. Vamos acompanhar tudo diretamente de Paris a partir de amanhã. Eu estarei lá para passar para toda a nossa audiência da Jovem Pan e também as eleições em detalhe no próximo domingo. Luca, nós já falamos sobre isso, Os líderes mundiais, muitos buscaram aí protagonismo justamente com a guerra, da Rússia e a Ucrânia. Joe Biden estava numa fase muito ruim lá nos Estados Unidos, Boris Johnson no Reino Unido, e o Macron também buscou um protagonismo. E esse fato aí, de fato, ele alterou aí a expectativa do eleitor, ele cresceu, a sua popularidade cresceu? O que a gente vê, Marcelo, é que o Macron teve 3 grandes crises no seu governo, que durou 5 anos, até agora, os coletes amarelos, a crise do coronavírus e agora a guerra na Ucrânia. Ele sempre tem uma posição pró-Ocidente, pró-OTAN, pró-União Europeia e, contanto, coloca aí numa posição antagônica com Putin, apesar de sempre ter tentado criar pontes, O que ele tenta é tirar exatamente fotos antigas, declarações antigas de Le Pen, que é uma apoiadora de Putin, não nega que é uma aliada de Putin dentro do Ocidente, e com isso ele tenta mostrar essas 2 posições opostas, dizendo que ele está do lado da democracia, do lado dos direitos humanos, e ela supostamente não estaria. E isso fez com que, no momento em que a guerra começou na Europa, ele ganhasse fôlego, ganhasse mais projeção e até aumentasse nas pesquisas, mas depois, por questões econômicas e pela inflação, pela alta dos combustíveis, todo mundo acaba achando que isso é diretamente problema do presidente. No Brasil isso acontece, nos Estados Unidos e em outros países, por isso que ele tem diminuído e ela tem crescido um pouco, fazendo promessas bastante fortes, dizendo que vai diminuir os impostos, vai devolver impostos para os franceses, diminuir o preço dos combustíveis, algo que, no fundo, a gente sabe que não está apenas no alcance dela. O que a gente vê é que o partido dela no passado também foi bastante estatista, ao contrário do Macron, que é mais liberal, que busca uma economia fluindo por si só, por isso que aí ele tenta também levantar essas contradições, aquilo que ela promete e aquilo que ela fez no passado. Ele, apesar de todas essas dificuldades, ainda é o candidato favorito para o segundo turno. As pesquisas mais recentes mostram que ela tem crescido, mas aí ele ainda está com 53%, 54% contra os 46%, 47%. Algumas, na margem de erro, dão um empate técnico, mas é muito provável que todos aqueles eleitores de esquerda optem por Macron no segundo turno e, juntando os seus votos com a esquerda, aí já ultrapassa os 54%, 55%, que seria suficiente para uma reeleição.